lá sentado, trazer isso para cá e conversar um pouco com vocês, mas conversa é uma coisa bilateral, né? Eu falo, vocês falam, eu falo, vocês falam. Estão dispostos a conversar comigo? Amém. Eu sou uma pessoa simples, mas também sou uma pessoa intensa. Isso quer dizer que eu não faço nada como se eu fosse sobreviver. Essa é a melhor ideia de sacrifício que Deus me deu. Sacrifício morre no altar. Sacrifício é queimado no altar. Sacrifício não sobrevive. Sacrifício não desce. Sacrifício não retorna a uma condição anterior. Entendi isso? Aí você fala, mas é fácil com a voz que você tem? Eu não tenho a voz do Bonan. Né? E eu não tenho a sua voz menina que pode fazer agudíssimos. E talvez nem gravíssimos. Eu tenho a minha voz peculiar. Eu só uso ela inteira. Eu não escondo. Eu uso 100% do que eu sou. Para o meu Deus, eu não tenho ambições além do altar. Amém. Isso não faz de mim ninguém especial. Isso faz de mim alguém que está lutando para manter o ideal de Cristo. Porque é o que Jesus quer de todos nós, não é o que Jesus quer de mim. Eu não tenho uma vida mais fácil que a vida de ninguém. E eu não tenho mais tempo que as outras pessoas. Eu só decidi encarar o Evangelho como realmente a Bíblia fala. Paulo diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é Poder de Deus. poder. O Evangelho é poder. Então, o evangélico, aquele que diz que crer no Evangelho, que diz eu não posso, ele está sendo incoerente com o próprio Evangelho, porque o Evangelho é poder. Amém. Para todo aquele que crê. E todo aquele que crê precisa dizer, como Paulo já disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confesso que eu sempre escrevi. Confesso que eu sempre cantei. Mas é porque eu olhei alguém escrever e pensei, eu vou escrever também. Eu ouvi alguém cantar quando eu era garoto, de 11, 12 anos, e falei, eu vou cantar também. É assim com as irmãs que decidem, eu vou fazer esse pastel. Eu vou fazer essa tal de francesinha em casa. Eu vou fazer essa batata do jeito que eu comi no restaurante. Não é tão difícil assim. Quando você decide, eu vou fazer, você faz. Existe, é um ditado europeu, por incrível que pareça, olha que legal. É reputado para muita gente, mas na verdade eu não encontrei o autor real. Eu vi várias pessoas dizendo que, fulano falou, fulano falou, fulano falou. Diz, onde há vontade, há um caminho. Então, nós iríamos fazer uma viagem lá na igreja e eu convoquei toda a liderança para ir. E era de segunda até sexta-feira. Um treinamento de liderança, uma imersão de liderança. A 300 quilômetros da nossa cidade. Todo mundo trabalha de segunda a sexta-feira. Mas eu comecei a dizer, irmãos, não me digam que vocês não podem, porque onde há vontade há um caminho. Porque quando for para você ir para Cancún, quando for para você ir para a Europa, quando for para você ir para Dubai,
existirá tanta vontade que você vai negociar a hora, você vai negociar com o seu patrão, você vai fazer o que for necessário, você vai tirar férias, você vai trabalhar 3, 4 sábados, domingos, para você conseguir ter o tempo que você precisa para ir. Então, se você tiver vontade de ir, você vai encontrar um caminho. Isso tem tudo a ver com a Bíblia. Não é só filosofia. Muito embora nem tudo está escrito ali, mas quando você pega Jó 22, 28, o que diz ali? Determinando tu alguma coisa, ou determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz do Senhor virá sobre ti. Amém. Não é isso que diz Isaías 32, 8? Amém. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanece em pé. Amém. O que a Bíblia está te dizendo? Que se você tiver vontade, vai ter um caminho. Mas o que eu acho mais incrível em todos os projetos dos seres humanos é Provérbios 16. Quando ele diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Antes ele começa dizendo, os planos são do coração do homem. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Se você deseja, você já previu isso até com coachings. Não precisa ser crente. Você tem que criar um plano de ação. Se você tem um objetivo, cria um plano de ação. Certo? Sim ou não, gente? Sim. Agora, se você quer realmente que você tenha a bênção de Deus, não leve o plano pronto para o Senhor. Faça do seu plano uma pergunta. Porque o texto diz, no versículo 1, que a resposta certa vem da boca do Senhor. Se a resposta vem da boca de Deus, você precisa pelo menos se perguntar qual é a pergunta. Se Deus vai responder, qual é a pergunta que a gente faz para ter a resposta certa? A gente tem que ter uma pergunta certa, porque não tem resposta errada para uma pergunta certa. Resposta certa para a pergunta certa. Então, qual é a pergunta certa que nós devemos fazer? Qual é a parte que nos cabe? A parte do homem é o quê? A cogitação do coração. É o plano. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Se deseja, planeja. Mas você planejou? Pergunta. Senhor, eu estou pensando em fazer isso. O que o Senhor me diz? A resposta certa vem. Amém. Sabe, queridos, perguntar para Deus se é da vontade dele, sim ou não, não é religiosidade. É disciplina espiritual. Tem gente que pensa em religiosidade. Ai, Deus agora vai responder tudo. Primeiro, Deus vai responder tudo, sim. Nós é que não consultamos tudo. Nós confundimos livre-arbítrio com revelia da palavra de Deus. Quando, na verdade, ou da vontade de Deus, né? A gente confunde nossa liberdade de escolha com distinção do que Deus quer para a nossa vida. Deus não tem querer. Se Ele me deixou decidir, Ele não tem querer. Primeiro, a primeira decisão dele foi que você tivesse querer. Isso significa que quando você exerce seu livre-arbítrio, você está exercendo a soberania dele. Porque o soberano te deu liberdade. Amém. Então você tem liberdade naquilo que te compete. O teu coração pode fazer planos. Mas a resposta certa não é tua. A resposta certa é dele. Amém. Isso não tem a ver com liberdade, tem a ver com sabedoria. Quem busca a resposta certa é o sábio. Faz sentido para vocês essas coisas? Amém. Então o sábio pega o plano e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Eu falo, olha,
Está de acordo com a minha vontade. É isso mesmo. Porque aquele que planeja na presença... pensei que eu tinha esquecido, né? Aquele que planeja na presença de Deus já planeja a revelação da vontade de Deus para a sua própria vida. Quando você frequenta, quando você é um adorador que frequenta a presença de Deus, você aprende a assimilar a vontade dele. Quem anda comigo sabe que eu não como pipoca. Não faz essa cara de uá, gente. Eu não como pipoca. Entendeu? Quem anda comigo sabe. Entendeu? Eu não tomo refrigerante. Se você andar comigo, você vai saber. A mesma coisa é o crente que anda na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus, você conhece a vontade de Deus. E se você conhece a vontade de Deus, como você pode planejar para si algo, a revelia da vontade dele? Não tem isso. Isso faz com que nós pensemos agora em duas questões. A primeira é, será que eu estou realmente planejando minha vida na presença do Senhor? E a segunda questão, dos planos que eu tenho estabelecido para mim, será que se eu colocasse diante de Deus, aconteceria algo diferente? Eu teria que refazer, teria que repensar, teria que ressignificar a minha história? Provavelmente sim. Mas seria muito sábio da sua parte se você admitisse para si mesmo um comportamento de humildade, de falar aquilo que João disse, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então vem uma terceira questão. Como Jesus pode crescer na sua vida? Os seus planos cooperam ou os seus planos atrapalham? Se você me respondesse essa pergunta agora, o que você diria? Os planos que você tem para você cooperam ou atrapalham os planos de Deus para você? Você não precisa me dizer quais são. E o senhor? Atrapalha. Por favor, me diga. Os teus planos cooperam para que a vontade de Deus se estabeleça? Ou os teus planos atrapalham? A senhora? Coopera. Coopera? 100% desses planos? Não, mas coopera. Essa é a sua vontade ou esse é o seu discernimento de todos os seus planos? O meu desejo. É o seu desejo, né? E você? Coopera. Coopera. Atrapalha. Não. Eu penso que 50% coopera e 50% ainda atrapalha. E? Você quer que eu poupe você, amor? Você fala que quer. Eu vou poupar ela, tá bom, gente? Olha, na verdade, todos nós somos iguais a você. Qual é o seu nome, minha querida? Emília. Emília. Em parte, todos nós queremos, mas em parte, todos nós atrapalhamos. O que eu quero fazer, eu faço. É? E o mal que eu quero fazer sempre está presente dentro. Exatamente. Romanos, capítulo 7. Não tem como. Isso é uma questão de dualidade ou de incoerência? Não. Isso é sermos humanos na Terra. Porque quem falou que atrapalha, ele pode ter assumido 100% do atrapalhamento, mas só o fato de estar dizendo que atrapalha, ele já está começando a cooperar. E quem disse que coopera, já está dizendo que não é porque tem vezes que não, mas também não é tão bem assim. Então todo mundo é meio lá, meio cá. No fundo, nesse aspecto,
Todos nós somos crente Raimundo. Um pé na igreja Pé no mundo. e um pé no mundo. E é exatamente sobre isso que eu quis falar esta noite. Porque se tem algo que precisa ficar muito claro, é que o plano de Deus não é só uma questão de Deus, porque te criou, tem uma vontade para você, você é obrigado a viver o que Ele quer. Pode até ser que sim, porque Ele é soberano, Ele é criador. Mas, na verdade, se trata de Deus cria em amor. E porque ama, o que Ele deseja é que a sua melhor versão o glorifique. Amém. O problema é que nem todos crescemos o suficiente. Nem todos amadurecemos o suficiente. Nem todos temos consciência de que precisamos amadurecer e crescer. Na verdade, quando a gente se compara em relação ao mundo, e a gente dizendo de mundo, a gente não está se... Não existe essa palavra no português, tá? Falar isso em Portugal é errado, mas no Brasil eu falo. Alienígena, como se eu fosse virar um alienígena, passar por um processo de me tornar um alienígena. Eu não estou dizendo que eu sou um alienígena, dizendo do mundo, como se eu não fosse do mundo. Eu estou dizendo do mundo como se eu não pertencesse mais ao mundo. Eu não pertenço, porque o mundo está no maligno. E a palavra que a Bíblia usa é de jazigo. Todo mundo sabe que jazer é um verbo que só se conjuga morto. Ninguém fala assim, onde está fulano? Jaz ali. Só se estiver na sepultura. É um termo que fala, aqui jaz. Quando fala aqui jaz, já está dizendo, está morto e sepultado. O mundo que jaz no maligno é um mundo morto nos próprios delitos, batizado na vontade de Satanás. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todos aqueles que foram criados por Deus. Efésios capítulo 1 vai dizer, para o louvor da sua glória. Mas a verdade é que nem todos que vivem no mundo estão glorificando a Deus. Eu não posso chegar no mundo e simplesmente dizer, ei, você que não está a glorificar a Deus, você precisa glorificá-lo. Pode ser que isso não fique claro para uma pessoa. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que glorificar. Eu vou ter que ser o exemplo. Eu vou ter que ser a referência, o padrão de glorificação de Deus é o crente. Por isso, lá em Mateus 28, abra sua Bíblia junto comigo. Está escrito exatamente isso. Amém. Olha o 19, o que diz. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, na pessoa de Cristo, está manifestando a sua vontade de que nós saiamos pelo mundo a pregar a palavra de Deus, a batizar as pessoas, a ensiná-las aquilo que o próprio Jesus tem nos ensinado. Olha o que diz o 20. Ensinando-os a obedecer tudo
quanto vos tenho ordenado. À luz dessa palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta aberta. Você fala o que você entende, o que você sabe. Nós descobrimos agora, nessa conversa pequena, que Deus tem um processo para cada um de nós. Nesse processo, Ele revela o seu propósito. Ele tem o propósito de ser glorificado, por isso Ele nos formou a sua imagem e semelhança, para que nós possamos, em harmonia com Ele, desfrutar da existência dEle e existir nele. Essa é a plenitude da existência. Entretanto, vivemos num mundo que tem a própria cultura. Essa cultura é carnal, essa cultura é iníqua, é uma cultura ímpia, uma cultura que nos leva ao pecado de maneira compulsiva até. É como diz a própria palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Então, a pergunta é, como eu posso obedecer esse ide de Jesus, fazer discípulos, considerando que eu mesmo estou passando por um processo? A pergunta é, como eu posso obedecer o ide e fazer discípulos quando eu mesmo estou passando por um processo de entendimento de qual é a vontade de Deus na minha vida? De cooperar mais com essa vontade do que de atrapalhar? De ser mais coerente com a palavra de não ser? Como eu posso obedecer esse ide? Eu vou facilitar para vocês. Eu devo esperar até que a obra esteja completa em minha vida? Ou eu posso, na medida que Deus vai fazendo a obra em mim, eu também ir realizando a obra dele nas outras pessoas? Segundos? É para responder? Exatamente, eu preciso. A segunda opção, eu acho. Qual é a segunda opção? Eu sei, mas é o que eu quero ouvir você. Esqueci. Ir respondendo à medida que... Hã? Ir respondendo à À medida medida que que vamos... Deus for trabalhando. Isso, à medida de que Deus vai trabalhando em nós, Isso. nós também vamos trabalhando em prol das outras pessoas. E essa é a sua decisão, que você também reafirma. Mas tem alguém com outra ideia de esperar, por exemplo? Não dá para esperar. Eu penso que não dá para esperar, porque se eu estou dizendo eu, Andréia, se eu for esperar Deus trabalhar em mim, o dia que Ele falar assim, agora a Andréia está pronta, Ele vai falar isso para mim quando eu estiver lá no céu já. Ele vai falar, Andréia, eu te trouxe porque você estava pronta. Porque se eu estiver pronta, não faz sentido eu ficar aqui. Então não dá tempo de eu esperar, não. Eu entendo o sentido de ficar pronto, eu acho que é muito forte. A palavra ficar pronto. Mas eu acho que tem um tempo de um mínimo amadurecimento. Tipo assim, Jesus, ele foi começar o ministério dele com 30 anos. Tem uma palavra em Samuel que diz que Samuel estava ainda no templo, ou seja, estava naquele tempo de maturação. Então acho que esse tipo de maturação é importante também. Tem uma música... desculpa. Não, pode falar. Tem uma música que eu gosto muito que ele fala esperar e caminhar no refrão. Fala o quê? Esperar e caminhar. Esperar é caminhar. Ah, tá. Ou seja, você faz uma coisa fazendo a outra. Então, eu entendo que sim, tem um tempo certo do Senhor, mas eu também entendo que o Senhor coloca situações no nosso caminho, enquanto a gente está à espera dele, vai caminhando e também vai fazendo.
Por isso que eu gosto muito dessa frase, esperar e caminhar. A gente vai caminhando enquanto o Senhor vai fazendo e a gente vai fazendo também. Posso falar uma experiência contigo? Claro. Eu preguei isso até no Brasil. É uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção. Eu estava indo ministrar numa igreja no Paraná. Eu, na estrada, eu estava de ônibus, na estrada eu vi, assim, eu estava olhando, observando, aproveitando, porque as minhas férias foi estrada, observar a estrada, a natureza, eu trabalhei muito no Brasil. Eu olhei assim e vi um portão, uma porteirinha, fazenda, um terreno na estrada assim, o terreno estava com uma porteirinha, uma porta, bem básica mesmo, e uma placa, não é? Local de depósito de material inerte. Local de depósito de material inerte. Eu acho que aí a diferença, não é? Eu acho que a questão é que Deus, o esperar de Deus não é inércia. Não é que você está em estado de inércia. Esperar de Deus é aquilo que nós falamos, não é? Que o português não conjuga aqui, o gerúndio. Não é? É ir, indo. É esperar, também agindo. Ou seja, é esperar, mas trabalhando. Abra tua boca e eu te encherei. Ou seja, na questão do ir de fazer discípulos. Fazer discípulos, aí Jesus não diz, você está pronto, você é matéria-prima pronta, não. Ele também ordena discípulos que estão em fase de trabalho, porque lá no futuro você vai ver um Pedro ainda com problemático, um Paulo chamando a atenção de Pedro, um Paulo falhando, um Paulo discutindo lá com um discípulo de Jesus Cristo, enfim, você vai encontrar ainda uma comunidade, uma igreja que está também sendo trabalhado pelo Espírito Santo, mas não para de trabalhar. Ou seja, sendo trabalhado sem parar de trabalhar. Exatamente. Uma das coisas interessantes, a gente pegando a ideia do próprio Paulo, quando é que Paulo realmente estava pronto? Um crente só está pronto quando ele está pronto para ir para o céu. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Pronto, eu estou pronto. Enquanto ele estava vivo, ele dizia outra coisa. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O tesouro já era a fé dele no presente. Mas ele falou, esse presente ainda precisa ser guardado. Eu ainda estou no processo até o dia final. Vocês conseguem entender isso? Mas quando chega no momento, na antessala do dia final, ele já começa a dizer, eu estou pronto. É isso que precisa acontecer conosco. A gente pode fazer a mesma referência de Elias diante de Eliseu. Elias estava resignado, passando por todos os seus pontos de escola de profetas, estava ali trabalhando, dando seus últimos comandos e seguindo para o céu, numa carruagem que foi arrebatado, e chega um momento que ele fala, se você me ver ser tomado, então você vai ter a porção dobrada. Quer dizer, que o coração dele já sabia, eu estou pronto. Não tinha mais nada, ele podia liberar a unção dobrada que estava sobre ele. Não só a dele, mas a unção que Deus tinha para Eliseu. Nós precisamos aprender que Deus quer que nós atinjamos essa maturidade que você mencionou, essa maturação, que eu gosto da palavra maturar, porque ela vem exatamente de um processo de ficar maduro por um período de ser exposto. Não por um período natural, vamos esperar, fica parado, não. É como chegamos no aeroporto, descendo para cá, eu passei por aquele corredor tipo escada rolante, mas é o plano, o corredor, né?
Mas eu não queria ficar parado. Eu queria andar. Tem pessoas que vão viver a vida cristã estáticos, como o pastor Bonani falou, inertes, esperando alguma coisa acontecer, uma maturidade vir, um estremelique do Espírito, se é que o Espírito estremelica, né? Alguma coisa acontecer para poder andar. Não, olha, observa uma coisa. Primeiro Jesus disse, eu sou o caminho, ponto. Significa que há um avançar no próprio Jesus. Aquele que está em Cristo está no caminho. Quem está no caminho está andando, não pode estar parado. Esse é um primeiro fator que temos que imaginar. A segunda coisa que a gente precisa fazer ligação é com os próprios cristãos quando estavam seguindo os passos de Jesus. O que eles eram chamados? Os dos caminhos. Amém. Os do caminho. Qual era o caminho? O mesmo caminho que Jesus fazia quando estava vivo. Indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Jesus era um especialista em fazer discípulos. Sim, tem 12 apóstolos que a Bíblia afirma que são. Mas a comunidade apostólica é bem maior. A comunidade em que esses apóstolos estavam inseridos é bem maior. Quando você pega a relação dos bispos de todas as cidades conhecidas da época, você vai ver muito daqueles 72 discípulos que Jesus foi enviando de 2 em 2. Quando você pega os pais da igreja, você vê muitos filhos daquela comunidade. Os discípulos foram fazendo discípulos que fizeram discípulos. Amém. Que atravessou, o discipulado atravessou a Idade Média, chegou até as questões da reforma, passou para as missões, chegou às Américas, chegou no Brasil, no nosso caso, se manteve aceso em algum aspecto aqui na Europa, porque o próprio Paulo veio para cá, não somente Paulo, mas outros da comunidade, desde ali da Ásia, passando por parte da Ásia do lado de cá, tá a Itália, tá do lado de lá, o que tem ali? Grécia, Paulo, né? Grécia. Paulo possivelmente poderia ter estado na Espanha, por exemplo. Espanha, provavelmente, com certeza, quase, né? Ele esteve lá. Itália. Sim, Itália. Grécia. Sim. Então, toda essa região, quando você pega, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, pensa numa coisa. O Apocalipse não foi escrito para 7 igrejas da Judéia. Não foi escrito para uma igreja no Egito, uma igreja em Antioquia, outra igreja não sei onde, Ásia. Porque ali estava toda a comunidade do Império Romano avassalando. Depois daquilo lá veio toda a questão do helenismo, que propagou ainda mais ideias, e o cristianismo foi entrando com o grego do Novo Testamento em tudo isso. Isso chegou até nós. A ideia de Jesus, de discipulado, é uma ideia de levar adiante a vontade de Deus através do estilo de vida de quem propaga. Eu não propago uma ideia. A ideia é assimilada pela minha vida. Eu propago vida. Porque discipulado é vida na vida. Amém. Então a pergunta é, como eu posso, com o meu discipulado, estabelecer uma resposta para Deus na igreja e da igreja para o mundo atual? Primeiro, aceitando seguir um discipulador. Não estou aqui sem conversar com o meu discipulador. Foi ele que disse, olha, impregna aquele país com a tua essência.
quando eu sentei aqui, eu falei, como que eu posso impregnar com a minha essência? Conversando? Não. Eu vou cantar. Porque no final das contas eles podem esquecer tudo que eu falar. Mas não vão esquecer a forma como eu adorei a Deus diante deles. Porque eles acabaram adorando comigo. A adoração não é uma coisa que você simplesmente assiste. Sua alma participa, queira você ou não. Eu poderia falar de muitas coisas em relação à música, mas eu vou dizer 3 coisas básicas da música. Ritmo. Quando você ouve uma música, o teu corpo vem junto. Se é um tom menor, sua alma fica melancólica. Se é um tom maior, a sua alma fica mais disposta. Então, o teu corpo responde ao ritmo. A tua alma responde à harmonia. E o teu espírito responde à melodia. A melodia é o espírito da música. Tinha uns meninos que tocavam guitarra lá no meu tempo, e aí a gente estava cantando grande, queremos o teu nome engrandecer, Deus eterno, sobre a tua terra e os céus. Aí ia para um Fá, fazia um negócio, ia para um Mi, e aí o menino pegava a guitarra e dava uma de Joe Satriani no meio, outros Wing Malmsteen, fazendo os negócios lá. Eu falei, opa, o que é isso, rapaz? Esse daí é carro de boi. E ele falou, o que é carro de boi? Carro de boi é quando o povo carrega a arca em carros de boi e não nos ombros. Porque carro de boi é invenção de filisteu. Quando o filisteu não sabe o que faz com a arca, depois que Dagon já quebrou a cabeça, já caiu, o Deus dele já está derrotado, depois que o corpo deles afloraram de tantas hemorroidas, depois que os ratos infestaram suas cidades, quando eles percebem que o problema é que eles estão profanando a glória de Deus na arca estabelecida entre Deus e Israel, o que eles fazem? Temos que tirar essa arca daqui. O que a gente faz? O nosso respeito. Vamos pegar uma vaca, vamos pegar um novilho, vamos pegar madeira nova, vamos levar ele em carro de bois. Por quê? Porque filisteu não tem levita. Filisteu não tem critério de santidade. Filisteu não sabe carregar a glória de Deus. Filisteus fazem carros de bois. Mas quando Davi pegou aquela arca de lá de Bet-Semes e foi levado de volta para Jerusalém, eles levaram aonde? Carro de boi. Carro de boi. Inovou. O que aconteceu lá na era de Quindó? O boi tropeçou, a arca ia caindo, o Zá meteu a mãozona. 70 anos, pelo menos, mas os historiadores dizem que é mais ou menos isso. A arca ficou na casa do pai de Uzá. Uzá deve ter crescido com aquela arca na casa dele. Deve ter brincado de esconde-esconde com o irmão dele. Eu acho que era Aiô, não tenho certeza, o irmão dele. Deve ter andado por ali em volta e se acostumou com a glória de Deus, se acostumou com a arca, estava na casa dele. Então, quando a arca estava sendo levada para Jerusalém, era como se fosse um móvel da casa dele. Está caindo, cuidado, gente, enfia a mãozona. Como se a glória de Deus dependesse do amparo do homem. Deus é capaz de cuidar da sua própria glória. Mas nós precisamos ser capazes de reconhecê-la. Então, quando Uzá morre, pega a arca, leva para casa do Obed-Edom, e Davi fica ali, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estou pensando em trazer a sua glória de volta para cá, e isso tudo acontece? Isso está lá onde? Números 13. Números 13. Aí no capítulo 15, Deus fala com Davi que vai ler a lei, e ele fala, rapaz, olha onde a gente está pisando na bola. Se santifiquem, porque os levitas, né?
Porque a arca tem que ser levada nos ombros. É nossa responsabilidade. Levar a glória de Deus nos ombros é uma responsabilidade do crente. A gente não precisa de carro de boi. A gente não precisa dos mesmos artifícios que os filisteus, entre aspas, que o mundo faz. A gente não precisa de nenhuma artimanha do mundo para levar Jesus. A gente não precisa pintar Jesus de azul e dizer que Jesus é tim. A gente não precisa, sabe, fazer 3 risquinhos em Jesus, dizer que Jesus é mel. A gente precisa dizer que Jesus é Jesus. Amém. E ninguém é como Jesus. Eu não preciso apresentar Jesus de outra maneira, senão com a glória dele sendo suportada como minha responsabilidade. Eu fui chamado para levar a glória de Deus. Você foi chamado para levar a glória de Deus. E quando você caminha e a glória de Deus está nos seus ombros, ou seja, você se sente responsável de repassar essa glória para as outras pessoas, as pessoas se aproximam de você. As pessoas falam, o que você tem? Eu não sei. Fala. É isso. É mesmo isso. É incrível, é mesmo, a palavra é mesmo essa. Eu quando falo com algumas pessoas e veem o meu comportamento, a forma como eu falo, a forma como eu as abordo, questionam-me o que se passa, estás bem? O que é que aconteceu? Está tudo bem contigo? Isto é verdade. O que tem acontecido. As pessoas podem não conhecer Jesus, mas elas reconhecem Amém. o bem de Deus na sua vida. E aí cabe a você. Portanto, quando você tiver aquela Mercedes conversível e parar no farol, e qualquer menininha parar com outro carro lá do lado, olhar para você assim, não pensa que é porque você é bonito. É porque você tem unção, existe um brilho, uma luz. As pessoas estão reconhecendo Jesus. Se você for santo nessa hora, aquelas pessoas vão reconhecer Jesus. Não é que você não seja. Não é isso. Eu ia falar isso, né? É bonito, né? Você é muito mais lindo que o Jesus, né? Você já é bonito, porque o Jesus ficou muito mais lindo ainda. Então, o que eu estou dizendo é que as pessoas reconhecem que tem algo diferente em você. É a oportunidade. Elas acabam falando, o que é? O que acontece? É a hora que o discipulador brota e flui Amém. de você. E você começa a ensinar essas pessoas tudo que Jesus ensinou para você. Você não precisa se preocupar com a religião, de estar sendo, sabe, inconveniente. Não, elas já estão quebrantadas. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente pensa assim. Posso usar o exemplo da própria terra aqui? Posso usar o exemplo da própria terra? Não sei se você vai sair vivo, mas pode usar. Eu vou usar, porque eu vou embora no fim do mês mesmo. O exemplo da própria terra fala assim, puxa, as pessoas vão para Fátima, as pessoas estão enganadas. Aí o que você quer? Venha cá, Patrício, você está enganado, você está sendo idólatra, você é isso, você é aquilo, Jesus é Deus, aquilo lá está morto, aquilo não tem vida. Adianta isso. Então não faça isso. Mas dê uma alternativa para as pessoas. Ninguém vai para Fátima sem uma esperança no coração de receber uma graça. Lá no Brasil tem o Santo Expedito, né? Não é o maior, nem o melhor, mas de vez em quando a gente vê umas faixas lá. Agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Eu falo assim, me perdoa, porque foi o Senhor, eles não sabem. Eles não sabem que foi o Senhor, eles pensam que é Santo Expedito.
Então, o que é a idolatria? A idolatria, muitas vezes, é quando você chama alguma coisa que não é Deus, de Deus, como se fosse Deus, não porque a pessoa está retirando a adoração do verdadeiro Deus, mas porque ela está diminuindo o verdadeiro Deus, a concepção pequena que ela tem. Foi isso que fizeram lá no deserto, quando adoraram o bezerro de ouro. Vocês conhecem a história? Arão, gente, o que Arão falou? Esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Ele estava falando, não foi Jeová? Foi o bezerro? Não. Ele estava falando, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, que até hoje vocês não viram, tem essa forma aqui. Quando Abraão deu forma, ele diminuiu. Entende isso? Ele diminuiu. E diminuir a Deus é idolatria. Entende isso? Então mostra a grandeza de Deus. Amém. Quer combater a idolatria? Deixa Deus ser grande na sua vida. Amém. A palavra não fala que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então não se preocupe com o que você tem que falar. Se preocupe com o que você tem que viver. Porque a sua vida vai ser o melhor discipulado que você pode propor. Eu olho para esse país, como eu tenho vontade de subir no monte e gritar, falar alguma coisa que estremeça os céus. Quem sabe um chofar mais alto do que aquele clarão do asteroide que passou esses dias aí, né? Quem sabe como eu gostaria de abalar as estruturas de Portugal, dizendo porque, gente, eu só tenho poucos dias. Eu queria que vocês descobrissem o Deus maravilhoso que eu conheço, mas eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso? Eu posso derramar minha vida aqui. Eu posso derramar minha convicção para vocês. Mas não pensem vocês que vocês têm mais tempo do que eu. Porque tão logo quanto o avião vier me buscar no dia 30, um dia Jesus vem buscar todos nós. A pressa é a mesma, a volta é iminente. Nós temos pouco tempo para ser a igreja que responde à necessidade dessa cidade. Não só da Maia, mas de todo o concelho que tem em volta do porto. E não só da região do porto. Porque se aqui está o verdadeiro português, aqui também está a verdadeira revelação de Deus para Portugal. Amém. Espalhem isso. Sejam discípulos para se adequarem e readequarem. E discipuladores no processo. Porque conforme você está recebendo, você pode dar. Eu quero concluir dizendo algo. No Brasil, principalmente no interior, cidades do interior, existe um mecanismo que se coloca em rios, cachoeiras. Alguns são moinhos, mas outros têm só uma bica d'água, né? Entende bica d'água? Uhum. Então, o que se faz? Se faz um monjolo. Aqui tem monjolo também, sabe o que é monjolo? O que é um monjolo? Ele tem como se fosse um tronco. A primeira parte desse tronco é como se fosse um caldeirão. E a segunda parte dele trava, a outra ponta dele trava o moinho. Aí o que acontece? Essa parte enche d'água na bica e aí pesa e sobe. Aí o moinho gira. Aí enche de novo, sobe, o moinho gira. E assim pode-se
moer milho, mandioca. É um moinho mesmo, né? O monjolo serve para isso. Em alguns eles usam uma parte como se fosse uma prensa, igual pilão, né? E aí eles quebram arroz, faz farinha de arroz, conforme Fala de farinha não, que tem muito baiano aqui, eles querem tudo né? velho. Bate assim, aí o que acontece? Enche. Quando enche aqui de água, vai. Quando sai de água, outra banana, pá, bate na farinha. Aí enche. Pá. E o que vai acontecendo? É um mecanismo de ser cheio Amém. e se esvaziar. Ser cheio e se esvaziar. Ser cheio e se esvaziar. Você, quando se trata de você mesmo, se encha no altar. Amém. Esse é o secreto. É o teu quarto. É a tua busca Amém. pessoal. É a tua vida devocional. É a tua disciplina. Eu não sei se vocês anotam ou não, mas lá na igreja eu ensinei uma coisa chamada olema. É mais ou menos como se fosse um acrônimo. Algumas pessoas chamam de acróstico. É uma palavra que na vertical ela quer dizer uma coisa, mas na horizontal cada letra diz outra. Então é olema com 2 M's. O O é ouvir a palavra. L de ler a palavra. E de estudar a palavra. M de memorizar a palavra. M de meditar na palavra. A de aplicar a palavra. O crente que pratica esse acróstico, o olema, é um crente que tem olema na vida. Não é o lesma. Hã? Não é o lesma. Não é o lesma, É é o o lema. lema. Amém. Entendeu? Então, você anotou, Silene? Anotei. Anotou? Isso daí é uma maneira de você decorar. O que você faz com a Bíblia? Primeiro, ouve a Bíblia. Como ouvir a Bíblia? Ouve pregação, ouve música, ouve palavra. Ouve tudo que é de Deus. Ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Depois, ouviu, faça como os bereanos, né? Os tessalônicos só ouviam, mas os bereanos faziam o quê? Iam ler, porque eles queriam ver se era aquilo mesmo. Conferir, confira tudo que eu falei hoje aqui. Tá aí, ó, peça, pastor, eu quero aquele brasileiro lá, vamos ver tudo de novo. E aí, depois que você leu e viu que é palavra, isso aqui é de Deus, então agora estude. Estude, que é para você dominar o princípio. E quando você dominou o princípio, memorize. Porque não tem coisa melhor do que você ficar assim, qual é mesmo aquele versículo? Puxa, gente, esqueci como é que fala mesmo aquela palavra. E você fica tentando lembrar, e se ouvindo. Por quê? Porque você não memorizou. E você não pode meditar naquilo que não está na tua memória. Como você vai meditar na palavra de Deus? Meditar. Como você vai meditar se não tem palavra de Deus na memória? Você tem que memorizar, porque quando você memoriza, aí você medita. Por isso que tem muita gente que não dá certo na vida, sabe? Porque a palavra fala, antes porém, Salmo 1, né? Antes porém, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ué, como que vai meditar se não está na mente? Por que não está na mente? Porque não tem prazer. Por que não tem prazer? Porque não teve tempo nem para ouvir, nem para ler, nem para estudar e nem para memorizar. Já é 4 coisas que mostram que a pessoa não vai meditar mesmo. E se não medita, não tem como aplicar. Por que às vezes a gente não vive o que a palavra está dizendo? Porque a gente não aplica na nossa vida. A pior coisa que tem é você saber o que a Bíblia diz e não viver o que ela está dizendo. Desculpa. Não saber saber o que a Bíblia diz e não viver o que ela está a dizer. É importante que você viva o que a Bíblia diz, mas para vivê-la, você precisa compreender. Para compreender, só ouvindo, lendo
estudando, memorizando e meditando. Aí você pode colocar em prática. Faz sentido para vocês? Então, fechando. Quer se encher de Deus? Vida devocional. Bíblia, oração, jejum. Peça para o seu pastor o checklist de disciplinas que ele entende que é necessário para essa igreja criar um padrão, ter uma mesma lógica de pensamento, ter um só pensamento. Porque não tem coisa pior do que uma igreja onde um é arminiano, o outro é calvinista, um é pré-milenista, outro não é pós, o outro não é deutero, o outro é isso. Não. Temos que criar uma mesma linguagem, falar uma mesma linguagem, ter um só pensamento. Amém. Como igreja, como corpo de igreja local. Porque sendo cheios é que nós teremos. A gente só dá aquilo que recebe. E a gente só recebe aquilo que busca. Buscar-me-eis Me achareis. e me achareis. Quando me buscardes, de todo o coração. Queridos, Jesus, quando Ele está dizendo, vocês vão e façam discípulos, Ele está falando assim, eu ensino para eles tudo que eu tenho ensinado para vocês. Eu sei que foi muita coisa hoje, mas foi o que eu tentei fazer aqui. Eu sei que vocês já sabem da maioria dessas coisas, mas talvez não tivesse claro o desafio de viver o discipulado para ser resposta para a Maia. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Um copinho aqui, ó. Esse copinho do bebê Johnson. Uma aguinha. Amados, então veja bem, que benção, hein? Amém? Isso está dentro, pastor Kinner, da disciplina que nós estamos trabalhando esse período de discipulado aqui. Que é, quem se lembra? A visão celestial. A visão celestial. A visão celestial. Então está dentro, enquadrou, foi processado, tudo que eu estava ouvindo, recebendo e dizendo amém, e aprendendo também, aprender e apreender. Aprendendo e apreendendo, ou seja, guardando, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, está todo dentro aí a visão celestial. Amém? Paulo, diante do rei de Agripa, Atos capítulo 26, versos 19 e 20. Vamos encerrar lendo, porque está tudo dentro disso. Então, guarde o que o pastor Kinner trouxe para nós hoje, como princípio, foram pérolas preciosas que foram lançadas, são sementes produtivas, que foram jogadas no terreno da fé, para que nós possamos praticar. Atos 26, versos 19 e 20. Amém? Paulo diante do rei de Agripa, como disse o pastor Kinner, já no final da jornada, ele recebeu algo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que foi um chamado de uma visão. E ele não abriu mão. Não abriu mão. Não é? Vamos encerrar lendo isso? Quem pode ler para nós? Eu pedi que a esposa do Kinner, Andréia, leia para nós Atos capítulo 26, versos 19 e 20. E vamos encerrar em nome do Senhor. E portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que abandonassem seus pecados. É isso? Amém? Olha aí, está vendo? Paulo, no final da sua vida, já estava passando para a fase de julgamento, se defendendo. No final do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, iniciando no capítulo 9, no capítulo 26 ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão
celestial. Comecei em Damasco. Lá, começou os primeiros discípulos em Damasco. E foi indo, depois foi para Jerusalém, quando Barnabé vai buscar ele, e aí vai, viagem missionária, que foi mencionado aqui. Maravilha! Até chegando à conclusão, não fui desobediente. Ou seja, não sou perfeito, não que chega Filipenses 3,12, não que eu já seja perfeito, tenha alcançado a perfeição, mas vou prosseguindo, não posso parar, é amém, e não podemos parar, amém? Quantos foram abençoados nesta noite? Digo forte amém. Amém. Nós somos muito abençoados. Próxima segunda-feira, continuamos na mesma disciplina, a visão celestial, e podem ver que Paulo usa o artigo definido, a visão, não é uma visão, a visão celestial. O Senhor nos deu a visão. Vamos então desenvolver. Deus abençoe em nome de Jesus. Os alunos, por onde for esse vídeo aí, bençamos e seremos edificados aqui no Brasil, onde esse vídeo chegar, que edifique muitas vidas em nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor?